Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas concorrem ou colaboram, contribuem, em outras versões, para o bem daqueles que amam a quem? Amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois os que antes conheceu, outrora conheceu, no passado conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de quem, igreja? A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que o Senhor aplique esta palavra no nosso coração. Que nós venhamos manter a nossa vida aberta. Curve a sua cabeça nesse momento, fale com o Senhor da sua vida, o pastor por excelência da sua história, ele se faz presente aqui, a sua presença é real, ele diz: eis que eu estou convosco, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém. Senhor, nós confiamos em Ti, nós confiamos na Tua palavra, porque o Senhor não mente, o Senhor não se arrepende daquilo que o Senhor faz, porque o Senhor é imutável em seu ser. A Tua palavra diz, o escritor aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Nesse momento eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que o Senhor, ó Deus, fez eu meditar por intermédio da Tua palavra. Ó Deus, traz edificação, consolo, admoestação, confrontamento na justiça por intermédio da Tua palavra nessa noite. Assim eu te oro e te agradeço mais uma vez, crendo que o Senhor fará segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Assim eu te oro e te peço mais uma vez, no nome de Jesus Cristo, e dizemos mais uma vez, amém. Podeis assentar-se. Adoração como um estilo de vida. Certo escritor disse: Deus é o habitat do ser humano. A palavra habitat, ela é utilizada para designar um local onde uma determinada espécie vive e se desenvolve. Deus, nesse sentido, ele é o exato sentido para a vida humana. Vou repetir: Deus, nesse sentido, é o exato sentido para a vida humana. Parece redundante, repetitivo, mas essa é uma verdade que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. Deus, o sentido exato, direito de todas as coisas, sendo o nosso ambiente adequado para vivermos. Logo, sem Deus, eu te digo, a vida não tem sentido ou não faz sentido. Simplesmente Deus é o sentido de todas as coisas, ou seja, a vida só terá sentido se tivermos Deus, pois nele temos segurança, esperança e um futuro. Você tem segurança, você tem esperança e um futuro, é porque você tem Deus. Se você não tem Deus, isso tudo fica nublado sobre a sua vida, isso tudo fica manchado com o pecado sobre a sua vida. Mas se você tem Deus, Ele ilumina a tua mente, Ele ilumina o teu coração, a fim de que você possa reconhecê-lo na sua vida. Pois bem, o reformador João Calvino, ele costumava dizer: ou adoramos a Deus, ou adoramos aos ídolos durante o dia. A vida cristã não é uma opção, é a única vida possível. A vida cristã não é uma opção, é a única vida possível. Segundo Paul Tillich, a adoração não é algo que fazemos, a adoração é algo que nós somos. Você é um adorador por excelência? Quem aqui é um adorador por excelência?
Porque Deus te chamou para ser um adorador por excelência. É algo inerente à tua condição nova. É algo inerente à tua nova criação. Porque você é nova criação. É algo inerente ao cristão, ao crente, a ser um adorador por excelência. Então, como filhos da luz, salvos pela graça, mediante a fé, nós seremos obedientes em consequência disso. Nós só vamos obedecer, porque a obediência é uma consequência da fé. Quem realmente crê no Senhor Jesus Cristo, ele é obediente ao Senhor Jesus Cristo. E diante disso, meditaremos nesta noite. Adoradores é o que somos. Repita comigo, por favor. Adoradores é o que somos. Como adoradores somos, de que maneira demonstraremos ser verdadeiros adoradores? E eu queria refletir, eu elenquei 4 verdades espirituais para nós refletirmos nessa noite. E em primeiro lugar, reconhecendo Deus Criador. Em segundo lugar, reconhecendo Deus que permitiu a queda. Em terceiro lugar, reconhecendo Deus redentivo. E por fim, em quarto lugar, reconhecendo o Deus da glorificação futura. Vamos refletir, eu convido a você a refletir nesses 4 verdades espirituais que a Bíblia nos revela, de Gênesis a Apocalipse. Em primeiro lugar, reconhecendo Deus Criador, o Deus que criou todas as coisas, é o Deus que sustenta todas as coisas por intermédio do seu santo poder, porque Ele é um Deus omnipotente, Ele é todo poderoso, Ele é um Deus onisciente, Ele conhece toda a mente humana, a fragilidade humana, e não só isso, Ele é o Deus onipresente, é o Deus que está aqui, é o Deus que está na África, é o Deus que está nos lugares mais escondidos da face da terra, é o Deus cuja terra foi invadida, é verdade? No Salmo 24, cuja terra é a sua plenitude, porque a terra emana a sua glória, porque o salmista vai dizer que a terra pertence ao Senhor, e todos os moradores da terra servem esse Senhor, devem servir esse Senhor com singeleza e com sinceridade de coração. Quando a gente abre Gênesis, abram aí Gênesis no capítulo 1, vejamos o que diz aí Gênesis no capítulo 1, o verso 26. Nós temos aí o relato da criação de Deus no 6º dia, onde o Senhor, Ele finaliza aquilo que Ele criou em 6 dias. No 7º dia descansa, mas no 6º dia Ele cria a menina nos seus olhos, Ele cria a coroa da sua criação. E em Gênesis no capítulo 1, o verso 26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o quê? Criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou como criaturas criadas. Adão e Eva viviam na dependência de Deus para cumprirem o propósito para o qual foram criados. A glória do Deus eterno, Pai das nossas vidas. E você tem vivido na dependência de Deus para certamente cumprir com este propósito para a glória daquele que te criou, em reconhecimento ao Deus que lhe fez, em reconhecimento ao Deus que colocou fôlego de vida. Se você está respirando nesse momento, é porque Deus quer. Se você tem vida nesse momento, é porque o Senhor tem renovado todos os dias até agora o fôlego de vida na sua vida. O propósito era bem claro. Deus quer dar aqui o propósito, o objetivo para o qual Ele criou o homem, para o qual Ele fez a sua imagem, a sua semelhança, para que o homem pudesse imitá-lo. Aí você pode me perguntar: mas como eu posso imitar Deus se, nas palavras do apóstolo João, Deus é Espírito?
no que tange, ou no que se refere a gente imitar Deus. Nós imitamos Deus acerca do seu governo, do seu domínio, porque nós, de semelhante modo, fomos criados para dominar, ter o domínio santo sobre toda a criação. Esse domínio santo é cuidar, é cultivar o solo, é sujeitar os animais grandes e pequenos, selvagens, sendo fecundos, se multiplicando sobre a face da terra. Nisso eles demonstrariam ser a imagem de Deus. Durante o dia inteiro, eles estavam diretamente envolvidos com o propósito do arqueiro mestre de suas vidas. E quem é o arqueiro mestre revelado nas Sagradas Escrituras? O arqueiro mestre é aquele que lança a flecha. Observe o arqueiro, a figura de um arqueiro, aquele que aponta uma flecha para determinado alvo que ele pretende alcançar. Deus, ele é o arqueiro mestre da nossa vida, ele é o arqueiro que lança os homens ao alvo da sua adoração, ou para o alvo da sua adoração, e ele mesmo é o alvo, ele mesmo, ele é glorificado nisso, ele vai reter glória para si nisso, porque só adoramos quem conhecemos. Você conhece Deus? Você só adora aquele que você conhece, que você tem proximidade, que você tem intimidade. Quem aqui tem intimidade com Deus? Quem aqui se aproxima de Deus? Porque o nosso Deus é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. É o Deus que tem um relacionamento íntimo com aqueles que buscam, com aqueles que procuram, com aqueles que abrem o peito e dizem: eu quero Deus, eu quero o Senhor Jesus Cristo, eu quero essa presença maravilhosa, porque eu não sou nada, não sou ninguém sem a presença maravilhosa do meu Deus. Então, Adão e Eva, todo instante, eles tinham esse relacionamento com aquele Deus, com o qual eles tinham essa proximidade antes da queda e também depois da queda, onde Deus ele procura ter esse relacionamento com o homem que pecou. A gente vai ver no segundo ponto da mensagem que ocorreu o pecado, mas voltando aqui, quando nós observamos o Salmo 91, muito conhecido, o versículo 1, o Salmo 91, abram as suas Bíblias, o Salmo 91, o verso 1, tem alguns irmãos que eu creio que memorizou esse texto, né? É um texto muito conhecido. Vamos lá, até que diz o Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Certamente isso é uma realidade vivida pelo salmista, certamente essa é uma realidade vivida por você. Quem aqui certamente já obteve livramento. Nós diariamente sofremos situações que podem colocar nossa vida em risco. A vulnerabilidade da vida, a fragilidade da vida humana, ela é muito visível todos os dias. Mas quem tem Deus ao seu lado, quem reconhece o Deus protetor, Deus que guarda, o Deus que estabelece a sua justiça sobre a sua vida, reconhece Deus nos mínimos detalhes da sua vida. Reconheça Ele nos detalhes, tá certo? Reconheça Ele nos mínimos instantes da tua vida, porque todos os nossos dias estão contados diante da face do Senhor, e nós não acrescentaremos um dia sequer na nossa existência. Então é esse Deus, o qual foi o guarda de Israel, é o guarda da igreja, o Israel espiritual dele, aquele que descia dos céus na viração do dia para ser adorado por Adão, para ser adorado por Eva. Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, nós vamos ver esse texto muito interessante das Escrituras, onde a presença de Deus, ela estava radiante na vida de Adão, na vida de Eva. Instantes depois que eles pecaram, o Senhor foi conferir, o Senhor foi até eles. Então o verso 8 vai me dizer: ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava onde? No jardim, pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Eles tinham ou não, irmãos, uma intimidade com Deus? Eles tinham ou não uma proximidade com Deus? Certamente, mas o pecado gerou certamente
certamente esse pecado gerou vergonha, gerou medo, gerou temores no primeiro homem, na primeira mulher da face da terra, e eles saíram da presença do Senhor. É provável que todos os dias o Deus Criador era adorado por eles, dia após dia. E logo em seguida, tempos depois, Moisés, ele orientou o povo que representava o Deus Criador, eram embaixadores de Deus na antiga aliança, no antigo conceito. Ele orientou o povo, porque diante do mundo criado por ele, nós podemos desvirtuar, deturpar a verdadeira adoração, deixando de adorar ele para adorar criaturas, para adorar homens, para se submeter a dogmas humanos, a tradições de homens, tradições vazias e distantes de Deus. Esse povo aqui, volta e meia, adorava deuses estranhos, deuses falsos, deuses criados por mãos humanas, ou executados por pensamentos humanos. A gente vê isso em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Moisés, ele orientou o povo, ele trouxe instrução para o povo. Em Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Quem abriu, por favor, leia comigo, leia aí onde você está. Capítulo 4, versículo 19, leia comigo aí bem forte. O texto sagrado diz: e quando levantares os teus olhos aos céus, e vires o sol, a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus, não sejas seduzido a inclinar-te e adorar coisas que o Senhor Deus repartiu a todos os povos que vivem debaixo do céu. Como eles, nós também podemos desvirtuar a verdadeira adoração, nós podemos desviar para a direita, para a esquerda, nós podemos cair no pecado da idolatria, meus amados irmãos. Me escute, por favor. Temos a tendência de nos corrompermos com a idolatria, sendo idólatras muitas vezes nós mesmos, porque a idolatria começa dentro de nós. A verdadeira adoração, ela vem de maneira interna e passa para o nosso exterior. O que a gente tem adorado internamente, quais os ídolos têm sido postos no nosso coração, porque o coração do homem, ele é enganoso. O teu coração é o maior inimigo da tua alma. O teu coração prega peças de você, o teu coração passa perna em você, o teu coração te entristece, o teu coração, ele é custo mais pecaminoso, esse coração que nos atrapalha. Por isso que Salomão, no capítulo 4 de Eclesiastes, no verso 23, vai dizer que é do coração que procede o que do nosso coração? As fontes de vida. As fontes de vida. Guarda o teu coração, amém? Guarda o teu coração. Mantenha o teu coração firmar nas coisas de cima, firmar nas coisas excelentes, nas coisas que glorificam a Deus, nas coisas de boa fama. Olha firmemente para Deus e esquece essa adoração muitas vezes pagã, de homens ímpios, que muitas vezes nós somos envolvidos, não sei, na família, no ambiente de trabalho, onde a gente está inserido enquanto sociedade, mas observa o teu Deus, amém? Aonde você está, devota amor a Ele, amém? Devota o teu amor a Ele, Ele é excelente, Ele é digno de receber toda adoração, louvor e exaltação. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, meus amados queridos irmãos. Esse Deus o qual nós adoramos, Ele não precisa de escultura de imagem, amém? Ele não precisa de escultura de imagem, Ele não é comparado às criaturas, porque Ele é Criador. Ele não precisa de nada, Ele não precisa de ninguém. Nós que precisamos dEle, nós que necessitamos estar buscando a presença dEle, porque nada há debaixo do céu comparado a Deus, Criador dos céus e da terra. Ninguém é como Deus vivo e verdadeiro, porque Ele tem compromisso com os seus testamentos, amém? Ele tem compromisso com a sua palavra. Aquele que era, que é e sempre será adorado pelos exércitos dos céus, pelos seres celestiais, pelos seres angelicais, que diziam em alto e bom som. Vamos abrir
e vamos ver essa melodia, esse lindo cântico de adoração ao nosso Deus. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Essa adoração, ela é constante, ela não cessa nos céus. Os anjos, os querubins, os arcanjos, os seres angelicais, eles adoram constantemente Deus que está sentado no alto e sublime trono. Observa aí esta adoração maravilhosa em Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Vai dizer o que, meus amados? Leia comigo, leia comigo. Digno és, Senhor nosso Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Quem pode dar glória a Deus? Porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. No entanto, como sabemos, Adão e Eva pecaram. Eles quebraram a imagem do Deus Criador deles mesmos. E agora em diante, a adoração ao Senhor seria distorcida, ou seja, desviada do alvo que é Deus para Deus. Como diz o pastor hebraísta Luiz Saião, ele diz o seguinte: nem tudo o que é da permissão de Deus é do agrado de Deus. Nem tudo que é da permissão de Deus é do agrado de Deus. E em segundo lugar, a gente vê isso. Foi da vontade do Senhor eles caírem. Certamente Deus desejava que eles fossem obedientes, mas eles optaram por quê? Por desobedecer e desagradaram a Deus. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, isso. Reconhecer o Deus que permitiu a queda. Ele permitiu a queda. Como sabemos que o Deus Criador, Ele permitiu a queda de Adão e Eva na região do Éden? Vamos abrir em Gênesis, no capítulo 3, e observamos o Deus que permitiu a queda. Em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6. Gênesis, no capítulo 3, no verso 6, que ele diz o seguinte: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou o que? O seu fruto, e comeu, e também a seu marido deu, que estava com ela, e ele comeu. Deus permitiu que eles desobedecessem de maneira intencional, de maneira proposital. Eles comeram sim ou não do fruto proibido? Comeram, porque é um fruto que saltou aos seus olhos, que dava conhecimento do bem e do mal, mas que afastava eles e traziam manifestações da maldição de Deus sobre a terra, sobre o homem, sobre a mulher, sobre os animais que Ele criou. As consequências do pecado são danosas. As consequências do pecado a gente está estudando na escola do conhecimento bíblico, a doutrina do pecado, e elas foram consequências que certamente aquela geração presenciou as consequências. Tanto a geração antes e pós-diluviana, quanto a nossa geração sente hoje. A gente observa, por exemplo, doenças sendo a cada dia se multiplicando, doenças novas. Hoje a gente observa na área da psiquiatria, a gente vê doenças na ordem de saúde da psique, da mente, doenças que estão surgindo, que estão tomando um volume maior, e a gente sabe que o diagnóstico não é para que ocorra uma melhora, mas de geração em geração, esses efeitos nocivos do pecado, por intermédio das moléstias, das enfermidades, das doenças que estão crescendo, porque este é um sinal do princípio das dores. Nós estamos vivendo os últimos dias. Quem crê nisso, diga amém. Você está vivendo os últimos dias. Cristo está às portas, Ele vai voltar. Ele está mais perto do que longe. Então a gente vê doenças como 10, 20 anos atrás, a gente não tinha conhecimento, como o autismo. O autismo é uma doença da nossa pós-modernidade que tem
a avançar nas nossas crianças. Segundo dados, esses dados são do mundo europeu, cerca de 400% de crianças vão desenvolver um autismo nessa geração, nesses próximos anos. E a gente aplica esse quadro para o Brasil, onde a nossa saúde ela tem as suas deficiências. Imagine só, meus irmãos, o que o mundo está para passar: doenças psicossomáticas, doença da mente, pessoas doentes, meus amados irmãos. Infelizmente, são situações como essa que o pecado ele tem o seu ponto de partida. É porque no pecado de fato foi o ponto de partida para todas as maldições, para todas as situações que nós estamos vivenciando. Por causa de um pecado, por causa desse pecado original, nós sentimos da pele quão danoso foi isso, quão difícil tem sido nós estamos lidando com ele. O homem, consequentemente a isso, ele passou a morrer física, espiritualmente e eternamente, pois todos pecaram, diz as Escrituras, todos pecaram e destituídos e longe estão da glória de Deus. O salário do pecado é o quê? A morte. Então essa é a consequência para os nossos pecados. Não cabe aqui nós questionarmos, amém? Não cabe a você questionar por que Deus permitiu a queda de Adão. Cabe agora você se reconhecer, você fazer esse auto-reconhecimento que você caiu em Adão, que todos nós caímos em Adão. A nossa queda foi muito triste e muito angustiante em Adão, porque quando reconhecemos a nossa queda em Adão, os nossos próprios pecados também de estimação, os nossos próprios pecados de imitação, quando nós reconhecemos que somos pecadores e que nós caímos em Adão, nós poderemos o quê? Mortificar, tá certo? Você vai poder mortificar o seu eu, a sua carne. Você vai se despojar do velho homem que se corrompe para a perdição eterna. Mas, pastor, se eu não reconheço isso, não tem como você se despir, não tem como você se libertar. Tem que haver um reconhecimento que você é um pecador, carente da graça do Senhor, para que você venha se despojar, mortificar a velha natureza, miserável natureza pecaminosa. E a pergunta é: como faremos isso? Como faremos isso, pastor? Vamos ver a resposta para essa pergunta em Efésios, no capítulo 4, versículo 22. Abram aí, verifiquem, por favor, comigo. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 22, que diz o seguinte. Observem a leitura: que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Abram aí também Colossenses, no capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus. Quando nós observamos esses textos, a gente observa que há esperança para você, há esperança para mim, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meus amados irmãos, esses dois textos têm algo em comum. Paulo aqui mostra o Deus Criador, o Deus que permitiu a queda, o Deus que diz a solução mediante Jesus Cristo, o Filho amado. Sim, irmãos, o Deus Filho, Ele nos possibilita isso. Como sabemos, Jesus é Deus. Pois como haveremos de ser adoradores sem o domínio do pecado? Como tiraremos a velha natureza morta nos nossos delitos e pecados em Adão e nos revestiremos da nova natureza redimida? E a resposta já foi dada a você.
por intermédio do poder de Deus que tira o pecado do mundo. É somente pelo sangue de Cristo, nada além do sangue. O sangue precioso de Cristo nos purifica de todo mal. O sangue precioso de Cristo nos livra de todo o mal. Quem aqui já fez isso? Ninguém pode fazer isso. Você não pode se despir do seu velho homem. Você precisa de Jesus para ele tirar essa velha roupa, para colocar uma nova roupa branca, mais branca do que a neve, revestida pelo sangue precioso de Cristo. Só Jesus pode fazer isso por nós. Esse é o próximo ponto da mensagem. Em terceiro lugar, reconhecendo o Deus redentivo. Quem aqui já reconheceu o Deus redentivo em sua vida? Você já reconheceu o Deus redentivo em sua vida? O Deus que tem um plano de restaurar a sua própria imagem nos seus filhos, para ser conformes à imagem do seu filho, como adorador desse Deus. Você já fez isso? Você é um adorador por excelência. Nas palavras do apóstolo João, Jesus é o Deus que nos redimiu da condenação do inferno e da morte. Abram comigo, 1 de João, Epístola de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Vamos ler o verso 16, do 19 ao 22. 1 de João, capítulo 3, versículo 16. Diz o que aí na sua Bíblia? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nisto conheceremos que somos da verdade, e diante dele tranquilizemos o nosso coração, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele e receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Agora eu falo para Mateus capítulo 7. Observe aí Mateus capítulo 7, versos 9 a 11. As palavras de Jesus. Jesus disse, ensinando acerca da oração: qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou pedindo-lhe peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus, meus amados, nesse texto aqui, ele faz um reconhecimento à figura de um pai que, embora tenha a natureza caída, herdada em Adão, em seu amor e cuidados paternos, sabe dar o que é bom ao seu filho. Em outras palavras, segundo Agostinho de Hipona, quer saber o que tem valor? Você quer saber o que tem valor realmente? Olha para a cruz. Tu vales um Deus crucificado. Ele refletiu o que o escritor dos Hebreus vai nos fazer refletir no capítulo 12, no versículo 2. Capítulo 12 de Hebreus, verso 2, vai nos dizer o seguinte: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da vossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Como reconhecer Jesus em nossa vida? Como você reconhece Jesus na tua vida? Isso é um assunto muito prático para nós nessa noite. Como é que você reconhece Jesus na sua vida? Olhando para a sua cruz, amém? Você tem olhado para a cruz de Cristo, onde fomos redimidos. Quando você se identifica com o crucificado, você imita Jesus na tua vida. Quando você reconhece a cruz de Cristo, onde fomos redimidos, e descobrimos através disso o nosso real valor. Por fim, em quarto e último lugar, reconhecendo Deus da glorificação futura. Em reconhecimento
em reconhecimento que existe um Deus criador, um Deus que permitiu a queda, um Deus que providencia a redenção aos seus filhos, certamente esse é um Deus soberano, que age e ninguém pode impedir. O Deus glorificado, que age glorificado no salvo naquele último dia. Certamente o presente, ele traz as suas preocupações, não é verdade? É tanto que a Bíblia vai dizer: baixa cada dia o seu próprio mal. Traz as preocupações. Nós chegamos aqui provavelmente preocupados com alguma coisa da nossa vida. É natural nós nos preocuparmos. É natural nós vivenciarmos temores na nossa vida. Porque o presente, ele traz isso. O hoje, ele traz isso. No entanto, o amanhã já faz parte da eternidade, tá certo? O amanhã já é a eternidade. Hoje mesmo nós podemos ser levados por Deus. E amanhã já faz parte da eternidade. Eu creio que se eu perguntar aqui, quem quer ser levado por Deus hoje? Ninguém quer ser levado por Deus hoje. Mas quando a gente pensa na eternidade, quando a gente pensa no paraíso, que o amanhã pertence a Deus, que o amanhã já é eternidade, isso traz ou não para a gente curiosidade do mundo por vir, da presença maravilhosa de Deus, onde não haverá pecado, dor, sofrimento, doença. Haverá não somente uma alegria radiante, abundante, perene, constante diante de Deus. Isso tem que trazer vontade de Ele estar nessa presença maravilhosa. Nós temos que nos despir de nós mesmos para viver esta realidade todos os dias, a realidade de Ele ver o nosso Deus face a face. Tem um hino da harpa cristã que diz: face adorada, porque eu digo a você, a face dele é adorada. Reflete esta adoração. Ele está sendo adorado por intermédio do nosso culto público. Ele está sendo adorado por você nessa noite, você que presta o seu culto a Ele, você que tem sido nesse momento abençoado pela presença maravilhosa desse Deus, esse Deus que tem o controle de tudo em suas mãos. Nós devemos continuamente observar o que João, no capítulo 4, no seu Evangelho, verso 23, que nos orienta: sermos adoradores e ao adorarmos em espírito e em verdade. E aguardar o futuro com esperança no Deus da glorificação. Não coloque essa esperança nas coisas dessa vida, não. Coloque essa esperança naquele que já está na eternidade, que esperando de braços abertos, esperando o tempo de nos recolher, porque o texto em Romanos ele é muito claro, ele é muito objetivo. Romanos no capítulo 8, verso 30, já lido, né? Diz que aos que chamou, também os justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Isso os verbos da questão do passado. Deus já glorificou crentes na eternidade. Nós somos a igreja militante, a igreja que está lutando o bom combate da fé, mas a igreja invisível, que só Deus sabe, só Deus tem acesso, ela já está sentenciada à glorificação. E um dia nós seremos essa igreja invisível. Por entanto, por esse momento somos a igreja invisível, a igreja que luta o bom combate da fé. A glorificação é a santificação consumada. Enquanto vivemos nesse corpo corruptível, estamos sujeitos ao pecado, mas no corpo de glória, o pecado não fará mais parte da nossa vida. Deus mesmo, Ele armará seu tabernáculo com os homens, e nós desfrutaremos das glórias benditas que Jesus preparou para nós no céu e na nova terra. Quem crê nisso, diga amém. Diga um amém bem forte, um amém bem forte, meus irmãos. Amém. Glórias a Deus. Meditamos hoje que adoradores é o que somos, e como demonstraremos ser verdadeiros adoradores. Eu quero concluir, lembrando aos irmãos que nós devemos reconhecer Deus como Criador, reconhecer o Deus que permitiu a queda, reconhecer o Deus redentivo, reconhecer o Deus da glorificação,
glorificação futura. E diante dessas verdades espirituais, temos que ter algumas atitudes. A primeira, confiança. Você tem confiado no seu Deus? Confia no Senhor, o Deus que conhece o fim desde o começo, o Deus que conhece a tua vida, o teu interior. Em segundo lugar, segunda atitude, fazer o que agrada a Ele. Como? Pelo lavar da palavra do Senhor. Medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Em terceiro e último lugar, viver uma fé em obediência. Porque somos salvos pela graça, mediante a fé, e essa fé, consequentemente, é em obediência. Os verdadeiros cristãos são aqueles que obedecem a Deus. Eu vou repetir. Os verdadeiros cristãos são verdadeiramente aqueles que obedecem a Deus os seus mandamentos. A quarta e última atitude é conhecer a brevidade da vida terrena. Reconheça que você é frágil. Reconheça as suas limitações. Mas reconheça também a glorificação futura que lhe está proposta. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.